Nos noticiários, os jornalistas relatam que uma epidemia está se alastrando pela China, então o Ministério da Saúde decretou uma quarentena. Essa nova enfermidade parece ser provocada por um parasita minúsculo, semelhante a um verme, e o público está apelidando-a de gripe do verme. Ela não é transmitida pelo ar como o resfriado comum, sendo passada apenas através do contato sanguíneo. Na Califórnia, Emma ainda enfrenta dificuldades para se adaptar à sua nova escola e não se sente integrada. Enquanto isso, sua irmã Stacy tem vários amigos e até um namorado. Após as aulas, Stacy percebe que Emma está observando seu crush, Evan, e oferece uma carona para ele. O pai delas, Michael, que é professor de biologia, está ao volante, tornando a viagem um tanto desconfortável. Stacy continua mandando mensagens provocativas para Emma, o que desencadeia uma briga. A mãe das meninas, que está em outro estado, liga para saber como elas estão e a conversa entre ela e Michael é tensa. Mais tarde, durante o jantar, Michael chama a atenção de Stacy por usar o celular à mesa. Stacy se irrita e despreza as tentativas dele de manter uma família de verdade. É evidente que a situação com a mãe delas é terrível. Então Michael manda Stacy para o quarto após o jantar. Emma faz uma chamada de vídeo com Gracie, que está bebendo um chá especial porque sua mãe está tossindo em sua direção. Elas assistem a um vídeo de um homem doente entrando em um elevador e mordendo outra pessoa. Boatos dizem que é um efeito colateral da gripe do verme. Nesse momento, um avião de papel voa pela janela e Emma o abre para encontrar um desenho de Evan. Ela escreve seu número de telefone nele, pedindo para ele ligar, e depois envia o avião de volta pela janela. Logo depois, Emma corre para fora para se encontrar com Evan, que está ligando para ela ao mesmo tempo. Os adolescentes compartilham um momento carinhoso, mas ele é interrompido pelo padrasto abusivo de Evan, Bill, que os provoca por um tempo antes de voltar para casa. Depois, Emma beija a bochecha de Evan e retorna para dentro. Ela vê seu pai e pergunta se as coisas estão bem com sua mãe. Michael admite que as coisas estão complicadas porque ele acabou de ser rebaixado. No dia seguinte, Michael dá uma aula sobre parasitas, mostrando alguns vídeos repulsivos. Ele até trouxe uma larva viva em um frasco e explica que a gripe do verme também parece ser um parasita. Alguns parasitas assumem o controle de seus hospedeiros, o que Michael demonstra mostrando um vídeo de um rato sob o controle de um parasita, que perde o medo de gatos. Evan compara isso a zumbis. De repente, Gracie começa a tossir sangue e sai correndo. Emma a segue e a encontra tendo convulsões no chão. Ela pede ajuda e um garoto vem socorrer Gracie enquanto Emma corre para encontrar a enfermeira da escola. Subitamente, Gracie para de se mover, apenas para vomitar uma grande quantidade de sangue no rosto do garoto. Momentos depois, um agente do governo faz um check-up em Emma e pergunta sobre os hábitos recentes de Gracie. Emma explica que a mãe de Gracie havia retornado recentemente de São Francisco. No final, as aulas são suspensas e o exército isola a cidade para garantir que ninguém entre ou saia. Michael descobre que sua esposa está presa no aeroporto e não consegue um táxi, então ele terá que ir buscá-la. As irmãs pegam carona para casa e notam alguns vizinhos se internet que a Califórnia foi oficialmente declarada como infectada e que o parasita está sofrendo mutações rapidamente. Ela tenta ligar para Gracie, mas só consegue deixar uma mensagem de voz. De repente, ela ouve um som estranho e olha pela janela, encontrando um cervo no jardim. Porém, quando um helicóptero barulhento passa voando, o cervo simplesmente desaparece. Nesse momento, Michael liga para as filhas, informando que as estradas foram fechadas e ele está preso, então não voltará para casa tão cedo. Ele ouviu dizer que todo o condado está entrando em quarentena e pede que as meninas fiquem em casa e não recebam ninguém. À noite, enquanto Emma está se trocando, recebe uma mensagem de Evan dizendo que pode vê-la pela janela, e os adolescentes aproveitam a oportunidade para flertar timidamente. As irmãs percebem que há pouca comida em casa, então decidem fazer brownies para comer enquanto assistem ao último pronunciamento do presidente. Ele promete que o parasita será controlado eficazmente se todos seguirem os protocolos corretamente. Quando Emma vai para a cozinha, ouve um ruído estranho do lado de fora, então se aproxima da porta e olha pela caixa de correio. Então abre a porta para mostrar que não há ninguém lá fora. De repente, alguém salta e agarra Emma pelo pescoço, fazendo-a gritar. No entanto, é apenas uma pegadinha que Stacy planejou com seu namorado, Sidora. Emma, desaprovando, lembra-os das regras de Michael, mas o casal a ignora e corre para o quarto de Stacy para se divertir.
Enquanto isso, Emma checa as redes sociais e vê um post dos pais de Grace informando que ela está em condição estável. Nos comentários, ela encontra um vídeo de um teórico da conspiração dizendo que a situação é pior do que o governo está admitindo. Emma não consegue ouvir bem o vídeo por causa dos ruídos vindos do quarto de Stacy. Na manhã seguinte, Emma é acordada pelo som de veículos do CDC passando pelo bairro, distribuindo kits de emergência. Stacy e Sidja abrem suas caixas e encontram rações de campo, um sinalizador, uma lanterna, um kit de primeiros socorros e máscaras, entre outros itens. Uma nota instrui a contatar imediatamente as autoridades se alguém mostrar sintomas. CJ e Stacy não levam isso a sério, que ainda está presa no aeroporto. Momentos depois, Emma assiste ao noticiário e descobre que vários pacientes infectados desapareceram. Stacy anuncia que ela e Sijor vão a uma festa, ignorando Emma quando ela tenta convencê-los a não ir. Após eles saírem, Emma recebe uma mensagem de Evan dizendo que também estará na festa, pois Stacy usou o telefone dela para convidá-lo. Agora, Emma precisa quebrar as regras também. A festa ocorre em um prédio abandonado, cheio de adolescentes bebendo, mas Emma é a única usando máscara. Há um garoto com aparência doente, escondendo o rosto com um moletom e agindo de forma suspeita. Emma encontra Evan para que possam dançar e compartilhar uma bebida, antes de procurarem privacidade. A maioria dos quartos está ocupada por casais, então eles acabam sentados em uma banheira. Evan diz a Emma que gosta dela e se inclina para beijá-la, mas são interrompidos ao ouvir Stacy gritando. Ela está discutindo com outra garota e Sejol, pois o pegou traindo. Enquanto Emma tenta consolar sua irmã, o garoto de moletom agarra uma garota pelo casaco e outro garoto vem em sua defesa. O garoto de moletom solta a garota e se vira, revelando olhos vermelhos e veias escuras que indicam sua infecção. Ele então arremessa o outro garoto com força impressionante, e todos entram em pânico ao perceberem que o infectado está atacando. As irmãs correm para se esconder em outro quarto e espiam através de um buraco na parede, observando enquanto todos fogem do ataque. Emma e Stacy ficam em silêncio até não ouvirem mais barulhos, e quando olham novamente, vem uma garota tentando sair discretamente. Infelizmente, ela faz um pequeno ruído e o infectado a encontra, matando-a instantaneamente. Depois de devorar o corpo, o parasita pode ser visto espreitando pela boca dele. As irmãs aguardam até ele sair e, em seguida, também tentam escapar, movendo-se cautelosamente. No entanto, elas acidentalmente chutam uma garrafa no chão e o rapaz de moletom vem atrás delas. Stacy empurra Emma e o infectado cospe sangue direto no rosto dela. Ele então persegue Emma, que tenta recolocar sua máscara. Após uma luta intensa, Emma consegue acertá-lo com um soco e derrubá-lo ao mesmo tempo, um parasita entra no corpo de Stacy através do olho, mas ela não conta isso para Emma. O infectado se recupera rapidamente e tenta atacar de novo, mas Dave surge por trás e o derruba com um pedaço de madeira. Nesse instante, os adolescentes ouvem as sirenes da polícia se aproximando e escapam pela porta dos fundos. Mais tarde, em casa, Stacy lava todo o sangue, enquanto Emma continua assistindo ao teórico da conspiração, descobrindo que pessoas estão enlouquecendo ao redor do mundo. O teórico acredita que os parasitas podem se comunicar entre si por meio de uma rede que só eles conseguem detectar. Pessoas infectadas frequentemente somem porque se reúnem para formar colônias. O vídeo é interrompido por uma mensagem do governo, lembrando a população de alertar as autoridades caso observem sintomas. Emma tenta mandar uma mensagem para Evan, mas ele não responde. Então ela apaga as luzes do quarto. Na manhã seguinte, cientistas do exército examinam as meninas em busca de sinais do vírus e perguntam se elas tiveram contato com alguém infectado, mas ambas mentem, dizendo que não. Após a saída dos cientistas, Stacy sente algo estranho no pescoço e solta o cabelo. As notícias mostram como as ruas estão desertas e o exército marca cada casa que foi inspecionada com grafite. Nesse momento, as irmãs recebem uma ligação de Michael, que pede para trancarem todas as janelas e portas e pegarem a arma. Antes que ele possa dizer mais, a ligação cai e elas percebem que o telefone está sem sinal. As notícias informam que o governo chinês começou a bombardear áreas com grandes concentrações de infectados. No entanto, a transmissão também é interrompida e uma mensagem de emergência surge, anunciando que a lei marcial foi declarada. As irmãs vão procurar a arma e Emma encontra o anel de casamento da mãe, o que confirma que as coisas não estão bem entre seus pais. Stacy acha a arma e surpreende Emma ao manuseá-la habilmente, revelando que Michael a levava ao estande de tiro à noite.
Um vizinho dispara seu sinalizador pedindo ajuda, pois alguém em sua casa está infectado. Emma tenta enviar uma mensagem para Michael, mas não consegue, pois a rede está fora do ar. Quando os soldados chegam, arrastam uma mulher infectada, ignorando os protestos do marido dela. Logo, mais e mais sinalizadores aparecem no céu. No céu, sinalizando que o parasita está se espalhando rapidamente pelo bairro. As irmãs decidem que a situação está ficando perigosa demais e partem de carro. Emma tenta convidar Evan para se juntar a elas, mas Bill fecha a janela. Pouco depois, na estrada, as irmãs se deparam com um bloqueio militar. Stacy tenta convencer os soldados a deixá-las passar, mas Emma a chama ao ver um caminhão avançando em alta velocidade. Stacy corre de volta para o carro e o caminhão descontrolado quase atinge a barreira. Os soldados abrem fogo e, enquanto estão distraídos, as meninas aproveitam para escapar e retornar para casa. Na manhã seguinte, Stacy percebe que um caroço está se formando na base de seu pescoço, mas continua mantendo isso em segredo. Um veículo do governo passa fazendo suas rondas, anunciando que agora é ilegal abrigar pessoas infectadas. Preocupada, Stacy esquenta um alfinete e tenta furar o caroço, mas algo se mexe debaixo da pele, fazendo-a parar. Naquela noite, Stacy diz que precisa confessar algo, mas hesita no último segundo. Em vez de contar a Emma sobre o parasita, ela revela que Michael traiu sua mãe com uma de suas alunas. No semestre passado, Emma fica desapontada por não ter sido informada sobre isso, mas é interrompida por Stacy. De repente, elas ouvem Evan batendo na porta e implorando para entrar. Ignorando os protestos de Stacy, Emma abre a porta e Evan entra correndo, fechando a porta rapidamente enquanto explica que Bill está infectado. Nesse momento, Bill começa a bater na porta também, e os três adolescentes seguram a porta até que ele se afaste, enquanto Stacy corre para pegar as máscaras. Emma espreita pelo olho mágico e vê Bill reaparecer para cuspir sangue na porta. Bill corre ao redor da casa e pula pela janela, fazendo os adolescentes caírem e soltarem a arma. Ele se recupera rapidamente, enquanto os parasitas se movem em seu pescoço e saem de suas orelhas, lentamente se aproximando de Emma. No entanto, antes que ele possa infectá-las, ela recupera a arma e o mata com um tiro. Isso provoca um ataque de pânico em Emma, e enquanto Evan tenta acalmá-la, Stacy deixa a arma cair, disparando acidentalmente. Quando ela desmaia, é seguida por uma convulsão e tosse com sangue, confirmando que Stacy está infectada. Momentos depois, Stacy é trancada no banheiro e Evan acha que deveriam entregá-la aos soldados. Mas Emma se recusa a perder sua irmã para enganar o exército. Ela sai e pinta um grafite na casa, indicando que todos dentro estão saudáveis. Algumas horas depois, Stacy implora por comida e diz a Emma para deixá-la antes que a machuque. Emma se recusa novamente e segura a mão dela, lembrando de que irmãs cuidam uma da outra. Em seguida, Emma começa a pesquisar como lidar com parasitas, lembrando-se do vídeo que Michael mostrou na escola. Quando precisa de uma pausa, ela se senta no telhado e tenta usar o telefone, mas ainda não há sinal. Evan a consola enquanto ela chora, pois acha que nunca mais verá seus pais. Enquanto isso, Sijode entra na casa em busca de Stacy. Ele soube que o exército deixou a cidade e agora as pessoas estão indo embora também. Ele quer ir com ela. Sijode a encontra no banheiro e segura sua mão através da abertura nas tábuas de madeira, apenas para Stacy dizer que ele realmente a machucou e começar a se alimentar do braço dele. Emma e Evan ouvem os gritos e correm de volta para dentro, apenas para encontrar Sijo já morto. Stacy chora e pede desculpas por suas ações, explicando que o parasita a força a cometer essas coisas. Depois, Evan enterra Sijoto no jardim ao lado de Bill, enquanto Emma esmigalha um punhado de sedativos e os mistura em uma refeição. Então, ela oferece a comida para Stacy e até estende a mão para mostrar que ainda confia nela. Quando Stacy adormece, Emma e Evan destrancam o banheiro e usam o método que aprenderam no vídeo. O caroço no pescoço de Stacy se mexe quando Emma o toca, então ela rapidamente o cobre com fita para sufocar o parasita. A criatura sai para respirar e Emma a captura com uma pinça para começar a puxá-la. Para seu choque, é um verme extremamente longo e isso está levando mais tempo do que ela esperava. De repente, Stacy acorda e Emma se afasta, observando como sua irmã luta contra o verme, tentando contê-la. Ela até tenta segurar o braço de Stacy, mas após uma intensa luta, Stacy puxa o verme para fora e Evan pisa repetidamente nele até matá-lo. No dia seguinte, Stacy já está se sentindo humana novamente, e Emma percebe que o caroço em seu pescoço está quase desaparecendo. Do lado de fora, um caminhão do exército anuncia que essa área está agora sob evacuação oficial e todos devem sair.
No entanto, Emma ainda se recusa a ir, pois teme o que farão com Stacy. Algum tempo depois, o exército começa a usar scanners para localizar pessoas escondidas em suas casas, o que Evan ouve pelo rádio. Enquanto isso, Emma verifica Stacy e a encontra repleta de vermes, mas tudo não passa de um pesadelo. Nesse momento, Evan chama Emma para a cozinha para mostrar que toda a comida deles acabou e que as manchas de sangue indicam que Stacy esteve envolvida. Emma vai procurar sua irmã e a encontra fugindo de casa. Então, ela a persegue junto com Evan. Eles a seguem até uma casa vizinha, onde encontram uma família morta. Julgando pela arma do pai, ele matou os outros antes de se suicidar. A dupla segue pegadas de sangue no chão e entra em um depósito, onde ficam chocados ao ver um ninho de pessoas infectadas ao redor de Gracie. Ela está no chão, estendendo seus vermes para os outros. Quando Gracie abre os olhos, Evan e Emma tentam se afastar, mas acidentalmente esbarram em um brinquedo e alertam os infectados sobre sua presença. A dupla imediatamente corre enquanto as pessoas infectadas os perseguem. Ao saírem da casa, eles sobem as escadas e tentam fechar uma porta, mas um inimigo a empurra. Então Emma atira nele, enquanto Evan joga alguns móveis para bloquear a entrada. Emma encontra Stacy, que não consegue parar de ouvir as vozes dos parasitas dizendo para matar sua irmã. Uma Stacy chorosa implora a Emma para matá-la, e a princípio, Emma se recusa. Mas Stacy, de repente, se transforma e tenta atacar Emma, que imediatamente atira nela. Emma deseja um momento com sua irmã, mas os infectados estão arrombando a porta. Então, Evan a força a escapar pela janela. Enquanto a dupla sobe no telhado, eles descobrem que o exército está bombardeando a área. Eles decidem pular em uma piscina, permitindo que a água os proteja da explosão. No último segundo, Emma e Evan esperam debaixo d'água o máximo possível, e quando finalmente emergem, encontram sua cidade em ruínas. Algum tempo depois, a dupla chega à barreira na estrada e descobre que todos os soldados se foram. Eles param em um posto de gasolina e Emma encontra uma foto de a família na janela foi deixada pelo pai dela, com uma mensagem pedindo que suas filhas se encontrassem com ele e a mãe na casa do tio em Washington. Emma e Evan então furtam um carro e compartilham um beijo antes de partir, encerrando assim este filme viral de ficção científica e terror de 2016.